tarde. Dando sequência ao ciclo de debates promovido pela Rádio Clube Pampilhosa em parceria com o Jornal da Mielhada, com vista às eleições autárquicas de 2025, hoje temos connosco os candidatos à Junta de Freguesia do Luso. Marta Neves, do Bloco de Esquerda, João Leite, do Partido Socialista, Jorge Bernardes, do Movimento Mais e Melhor, e Ricardo Pereira, da Aliança Democrática. Existem mais dois candidatos, João Medeiros, do Chega, e Nuno Marques, do CDU, mas hoje não poderão estar presentes. Começo com a Marta Neves, para nos explicar um pouco do programa do Bloco de Esquerda a estas eleições autárquicas. Certo. Boa tarde a todos. Eu pretendia dar assim uma ideia do que é, portanto, a minha candidatura à Junta de Freguesia do Luso. Sobretudo a importância de ser uma voz ativa enquanto jovem e também como habitante há 5 anos nesta freguesia e neste caso mesmo no Luso. A política local precisa de intervenção dos mais jovens, uma vez que, sobretudo, quando iniciamos a nossa vida de forma independente, deparamos com alguns obstáculos. A compra, por exemplo, de habitação própria, a questão do arrendamento, portanto, a falta desta... não temos, portanto, a grande oferta. Em relação ao apoio à natalidade, também penso que pode ser mais abrangente, portanto, ser realmente um apoio à natalidade e não depender só da questão dos nossos rendimentos, porque cada vez temos mais uma freguesia envelhecida. E também deparamos com o peso da inflação. Pronto, portanto, temos aqui algumas questões que são importantes e que devemos ter em conta. Através da minha atividade profissional também me deparo muito com as necessidades dos idosos e nós não nos podemos esquecer nunca deles e que para lá caminhamos. Portanto, algumas das propostas a este nível, por exemplo, da população mais idosa, era muito importante termos uma rede de cuidadores informais. E também uma rede de cuidados continuados que chega a todos, porque há realmente muita falta e as famílias vêm-se obrigadas muitas vezes a deixar de trabalhar e os rendimentos diminuem ainda mais nas famílias para cuidar dos seus idosos. Portanto, aqui há algumas coisas que nós podemos fazer a esse nível, também termos cada vez mais atividades que eles também possam participar e não terem só, portanto, não só os de centro de dia, não é? Mas também as pessoas poderem participar em atividades sem terem que estar instalados num centro de dia. A nível, por exemplo, do ambiente, também não nos podemos esquecer que temos a Mata do Saco e que devemos também, além disso, em volta da Mata do Saco, termos também aqui, prevenir o risco de incêndio. A faixa de contenção tem que ser garantida para que não apanhemos um susto, não é? E temos algumas questões também a nível, por exemplo, do Lago do Luso, valorizá-lo. Tem havido muitas atividades já e este ano, como município, também me apercebi disso, mas também temos que adaptar essas atividades a cada faixa etária e ter um bocadinho também essa divulgação, por exemplo, na Fonte do Luso, onde temos um turismo de procura de água e acho que também devemos procurar aproveitar um bocadinho esse turismo. As pessoas que vêm só à água devem também perceber o que é que o Luso tem mais para lhes oferecer, por exemplo. João, e por parte do Partido Socialista, qual é o projeto que tem para os fregueses do Luso? Muito boa tarde. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite da Rádio Clube Pampilhosa e do Jornal da Mielhada. Queria, na pessoa do Ricardo, cumprimentar os restantes candidatos à Junta de Freguesia de Luso. É sempre um sinal de firmeza, de coragem, candidatarmos a estes órgãos autárquicos para inteiramente servir a população da nossa freguesia. A freguesia de Luso é uma freguesia especial. Nós, quando nos candidatamos ao cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Luso, nós temos que perceber claramente o que é o Luso. E o Luso tem imensas valências que podem ser trabalhadas, que algumas já são bastante trabalhadas, mas algumas precisam de mais aprofundamento, um trabalho mais específico, e para isso o Partido Socialista programou um programa de ação para 2025-2029 da Junta de Freguesia de Luso, em que destaca 6 áreas. Essas 6 áreas são a história, a identidade e o património, porque para nós achamos fundamental que
a população não só conheça a sua história, como possamos dar a conhecer a história de Luso-Bussaco, porque é uma história absolutamente rica ao longo dos vários séculos da nossa freguesia. Dentro desta área, o Partido Socialista decidiu no seu programa de ação clarificar nestas 6 áreas, que são subdivididas em 15 projetos. Pronto, e desses 15 projetos, dentro da História, Identidade e Património, nós denominamos, evidencio aqui 3 principais, que é o projeto Terra com História, projeto na Casa dos Portugueses e não só, e projeto da conservação do património. Obviamente, neste projeto Terra com História, nós procuramos dar a conhecer aquela que é a história do Luso-Bussaco. E isto pode-se subdividir em 2 aspectos. Dar a conhecer, simplesmente dando a conhecer através, por exemplo, de programas que nos mostrem quais são as riquezas, não só arquitetónicas, como ambientais, como até terapêuticas do Luso-Bussaco, como também pode passar para a obra propriamente dita. Nós somos defensores que o Luso tem que ter um centro interpretativo histórico. E tem que ter um centro interpretativo histórico porquê? Porque a maioria do edificado histórico do Luso é privado. Pronto. E o edificado histórico do Luso, posso dar vários exemplos, a Quinta dos Navarros, o Chalé dos Messias, o Hotel Alegre, que era o Palácio dos Condes da Graciosa, na altura dos reis e que depois foi transformado em hotel, o próprio Palace Hotel do Bussaco, que são edifícios históricos que marcam uma época, marcam uma era, e que o Luso, neste momento, não tem algo que possa oferecer às pessoas de forma a que elas consigam conhecer qual é que é o património histórico da freguesia, não só arquitetónico como ambiental. Nós já temos várias salas na freguesia, vários museus, o caso do Museu Militar do Bussaco, que trata a Batalha do Bussaco. O que nós pretendíamos era algo diferente, seria algo que falasse do edificado histórico, algo que não existe. Existem várias teses de doutoramento, existem vários livros que nos relatam isso, um deles é de um autor conhecido nosso, lusense, que é o Nuno Alegre. Outra tese de doutoramento muito interessante é, por exemplo, do André Melo, que fala sobre a conservação e sobre o património histórico identificado e edificado no Luso. Os outros projetos desta área, eu teria aqui imenso tempo a explicar, mas temos mais 6 áreas. O termalismo e a saúde para nós é fundamental. O Luso tem uma história inequivocamente ligada ao termalismo. Porquê? Porque o termalismo nos finais do século XIX e início do século XX foi o grande motor da terra. Foi daí que nasceram as principais unidades hoteleiras, algumas que ainda hoje conhecemos, as várias pensões que hoje conhecemos e que estão devolutas, a grande maioria delas, e para nós é fundamental trabalharmos bem o termalismo. E nós precisamos trabalhar bem o termalismo, porquê? Porque a Junta de Freguesia pode ter um papel importante nisto. Não propriamente em termos de edificado, porque a Junta de Freguesia não tem capacidades monetárias para isso. Mas queremos, por exemplo, comparticipar vouchers dos programas termais que já são executados nas termas do Luso. Queremos estabelecer protocolos público-privados para a prescrição de tratamentos termais. Houve em tempos que o Serviço Nacional de Saúde, e ainda hoje, recomenda o tratamento termal como complemento de algumas patologias que necessitam deste tipo de tratamento para ter melhores resultados, e por que não estabelecer um protocolo, mesmo, por exemplo, com os hospitais da Universidade de Coimbra, estabelecer um protocolo com entidades privadas para podermos ter mais aquistas, para podermos ter mais termalistas em Luso. E, óbvio, para nós há uma coisa fundamental e que se dinamiza noutras terras, que é a dinamização da Semana do Termalismo. Para nós, o Luso-Bussaco não tem uma Semana do Termalismo. São Pedro do Sul tem, que é o grande motor e é o grande exemplo daquilo que são as termas a nível nacional.
Pronto. E nós consideramos muito importante esta Semana do Termalismo, com eventos culturais, eventos educativos, com o convite a pessoas que trabalham nesta área, que são doutorados nesta área, porque eles existem, e queremos potenciar, obviamente, juntamente com os termos de luz, as redes sociais, que são o grande motor de hoje em dia. Só um pequeno exemplo, as Termas de Luz têm a página do Facebook tem cerca de 9 mil seguidores. As Termas de São Pedro do Sul têm 40 mil. Pronto, portanto, o potencial de comunicação é muito superior e é nisto que o Partido Socialista se compromete. As outras áreas, só assim muito rapidamente: dinamismo comunitário e cultura, projeto Luz com Vida. Queremos continuar a apostar naquilo que já está edificado, que é o Luso Vila Cristalina Natal Luso Bussaco, a Semana Santa Luso Bussaco, que eu até tive o prazer de ter sido eu o pioneiro deste projeto, juntamente com a Junta de Freguesia do Luso, juntamente com a Câmara Municipal da Mielhade e juntamente com a Fundação Mata do Bussaco, e hoje em dia temos uma Semana Santa que é uma referência do turismo religioso, cultural, recreativo da região centro de Portugal. Aliás, todos os anos a Semana Santa Luz Bussaco é levada à BTL. Além disso, queremos o projeto Luz Vila em Flor. Para nós é essencial. Uma vila florida é uma vila que sorri, que aposta no bem-estar e que aposta no acolhimento. Nós queremos um Luz que chame com a quantidade de cor e de beleza que nos pode trazer a arte floral. Há vários exemplos de sucesso a nível nacional e que nós podemos recriar no Luz. É o caso do Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, o projeto Verandas Floridas em Puebla de Sanabria, que é mesmo aqui na fronteira de Espanha, na zona de Bragança, o projeto Vila Praia em Flor, que é muito pouco conhecido e que dá uma vida fenomenal ao Centro Histórico de Vila Praia de Âncora, que é uma freguesia do Concelho de Caminha. Só referir as outras áreas, para então passarmos. Okay. O urbanismo e qualidade de vida, temos foco também na juventude, cidadania e futuro e, obviamente, no envelhecimento ativo. Somos uma freguesia que, infelizmente, está muito envelhecida. Perdemos cerca de 11% da população nos últimos 10 anos, desde 2011 até 2021. Temos de trabalhar com os idosos e temos de trabalhar na fixação dos jovens. Muito obrigado, peço desculpa pela demora. Jorge Bernardo, Movimento Mais e Melhor, quais são os principais projetos? Primeiro, deixe-me apresentar. Obrigado a todos os candidatos que estão presentes, obrigado a quem nos está a ouvir nas redes sociais, se é que o estão. Obrigado ao Jornal da Mielhade e à RCP pelo convite. O nome é Jorge Bernardo, resido no Luso, tenho 64 anos e resido no Luso e cresço no Luso há 62. Esta minha candidatura não é só agora, é uma vontade já muito antiga que eu tenho em servir a população. Não foi possível, apesar dos vários convites que tive, pelo simples facto de a minha vida profissional não permitir. Agora, neste momento, como estou profissionalmente livre, aceitei este desafio e porque acredito no projeto do Movimento Mais Melhor, que iniciou-se há 4 anos, quero dar continuidade e está perto dos cidadãos no dia-a-dia. As nossas linhas de programa, temos aqui como reforçar o destino turístico Luz Bussaco, dinamizar percursos pedestres e ciclovias. O problema com os idosos também está dentro das nossas linhas de ação, ou seja, temos que apoiar as associações, aumentar os apoios às associações. Não nos cabe a nós cuidar deles, mas sim programar alguma e arranjar parceiros para que tenhamos os idosos ativos, porque há muitos idosos que não estão nos centros de dia ainda, que profissionalmente estão inativos, mas em casa ainda vão fazer as suas compras, cuidar das suas casas, e eu queria criar na freguesia o exemplo por exemplo, de Ventosa do Bairro, ou seja, criar uma classe para que os idosos pudessem, de 2 vezes por semana, fazer uma atividade física, ou quiçá numa lojas ou oficinas de artesanato, para poderem aprender e ao mesmo tempo também poderem ensinar a outros. Para os mais jovens, eu tenho
quer dizer, é a mesma situação, as associações estão lá, não queremos retirar essa valência. Temos o Clube Desportivo Luso, que tem feito um excelente trabalho a nível de formação de jovens, o mesmo que se passa com o Atlético de Luso e o Luso Ténis Clube. A AJCL também tem feito um trabalho excelente na formação de jovens a nível musical, e para eles estão todos de parabéns. Posso dizer mais, a nossa preocupação com o ambiente, queremos recuperar o lago, porque acho que o lago precisa de uma mudança de visual, digamos assim, porque é muito procurado pelas pessoas de fora, e queremos que eles venham, quando vierem, que se sintam acolhidos, que sintam gosto no que estão a ver e que também tenham vontade de voltar e recomendar aos familiares e aos amigos mais linhas de ação. Recuperar o centro de jardins históricos, já estou a dizer, claramente melhorar a limpeza da freguesia é importantíssima. Nós temos que cuidar da limpeza da freguesia, lavar, enfeitar, como disse aqui o João, com flores, melhorar tudo para o aspecto ser bom, porque nós, em nossa casa, quando recebemos alguém, queremos que a casa esteja o mais limpo possível. Portanto, o Luso passa por aí, tem que ser uma vila limpa e tem que começar nas entradas da vila, em todas elas, não é só numa, não é, seja a principal, todas as entradas da vila têm que estar limpas e cuidadas. Ricardo, Pereira, AD, Exatamente. o projeto que tem para a freguesia do Luso, para o próximo mandato autárquico. Sim, senhor. Muito boa tarde, o meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, nasci e crescido no Luso. Sou licenciado em Gestão Hoteleira e é aquilo que eu faço há mais de 10 anos. O nosso plano para o Luso vem muito por muita coisa que já aqui foi dita, vem muito pelos pilares do civismo, de ter uma vila limpa, ter uma vila ordenada, com os acessos, quer seja por carro, quer sejam pedonais, arranjados e em condições, com lugares de estacionamento, e o nosso programa para o Luso passa muito por tentar aproveitar um produto, chamemos-lhe assim, que na nossa opinião está um pouco subaproveitado, desde os campos de ténis, desde o lago, desde o saco, que eu sinto que, embora exista muita gente que lá vá, acho que o Luso não está a saber aproveitar a boleia, ou a grande boleia que a mata do saco é. Pronto, sem querer alongar mais. Os projetos realmente são muitos, mas as competências de uma junta de freguesia são limitadas. Portanto, Certo. necessitam muito de ser alavancados com parcerias com a Câmara Municipal. Ricardo, qual será a sua relação com a autarquia, ou como pensa que será a relação com a autarquia? Eu penso que será amistosa e penso que vou tentar puxar a brasa à nossa sardinha, e é isso. E o Jorge, por exemplo, a relação com a autarquia terá que ser profícua em relação a alavancar este tipo de projetos, fora da competência da Junta? Obviamente que a Junta Freguesia tem uns recursos escassos e que não permite estes projetos todos que temos aqui. E vamos precisar do apoio da Câmara Municipal, quer seja ela do movimento, quer seja ela de outra força política. E a interação com a Junta, Freguesia e Câmara Municipal não pode ser tocada em cores diferentes, certo? Ou seja, nós temos que interagir para bem da população, seja o PS, seja o movimento, seja a CDU que esteja, e na freguesia esteja outra, tem que trabalhar em cooperação, que é para beneficiar de todos, porque é para todos que nós estamos a trabalhar. Isso aí não há dúvida nenhuma, penso eu.
Isto é a minha ideia e espero que isso aconteça. Pronto. Eu espero que ganhe um movimento mais melhor de um lado e do outro, mas isso é um outro assunto, isso é os eleitores é que vão dizer. Portanto, qualquer que seja o resultado, se for a junta o movimento, se for na Câmara o PS, se for o vice-versa, queremos que a colaboração tem que ser junta para todos. E o João vê também como fundamental esta parceria? Claro, e isto obviamente, pronto, isto é uma questão que se coloca sempre, pronto, acaba por ser um bocado um proforme, mas isto acaba por ser uma não questão, porque lá está a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm que estar em estreita articulação. A Junta de Freguesia, por uma razão, porque é o órgão mais próximo das pessoas. É o órgão que conhece melhor as pessoas da freguesia, as ruas, onde divide a freguesia, o que é da sua estreita competência, o que é que não é. A Câmara Municipal tem o fundo maior que permite investimento. E isto, obviamente, tem que acarretar uma boa relação, uma estreita relação, para nós conseguirmos trabalhar para o desenvolvimento da nossa freguesia. Pronto, mas lá está. Por vezes nós... desculpem que estava aqui uma mosca. Por vezes a Junta de Freguesia pode ir além até das suas próprias competências. Pronto, pode ir além, não no caso de executar grandes obras e grandes alterações do espaço público, mas a Junta de Freguesia pode fazer um trabalho pequenino, mas excelente. Excelente no trabalho e na proximidade das populações. Há pouco não tive a oportunidade, mas eu queria só pegar aqui num ponto que os restantes candidatos já pegaram, que é o caso do envelhecimento. Uma Junta de Freguesia tem que pugnar por um envelhecimento ativo. E esse envelhecimento ativo tem que ser uma bandeira, porque a proteção dos idosos não é apenas uma obrigação, é um dever cívico. Por isso nós propomos manter o passeio sénior, que já é realizado pela Junta de Freguesia de Luso, porque achamos que é um momento em que já oferecemos uma experiência mais aprofundada de conhecimento cultural, didático, educativo até aos nossos idosos, que muitos deles, infelizmente, raramente saem aqui da nossa zona. Pronto, infelizmente acaba por até ser uma realidade num concelho que até é dito de litoral, como nós que onde nós estamos posicionados na nossa faixa geográfica. Propomos também manter uma colaboração estreita com a IPSS de Luso, que é o Centro Social Comendador Mel Pimenta, melhorar as acessibilidades aos edifícios públicos, porque isto é uma obra de junta, e é uma obra essencial e que melhora substancialmente a vida de pessoas que têm mobilidade reduzida. E nós devemos pensar, porque nós um dia vamos ser velhos. Eu sou novo, mas um dia vou ser velho. E vou precisar que as pessoas que estão à frente das autarquias, as pessoas que estão à frente dos órgãos autárquicos pensem em mim. Portanto, eu tenho que pensar nós temos que pensar sempre na terceira idade. O Jorge há pouco falou da questão de criar oficinas de artes antigas. Eu também acho isso um bom projeto. Criar oficinas de artes antigas e artesanato, até para posterior exposição. Há obras de arte espetaculares feitas por idosos que são autênticos artesãos da nossa freguesia. Aliás, até pintores. No outro dia estive na casa de uma freguesa minha, digamos assim, e foi espetacular ver a preciosidade dos quadros que ela fazia à tela. Aquilo é digno de exposição. E acho que nós devemos incentivar a arte, devemos incentivar tudo isso. Também pugnamos para a criação de um grupo de teatro amador para envolver também a terceira idade. E colocá-los como ponto central da dinamização também de um cortejo etnográfico anual.
Acho isto uma ideia giríssima e que o Partido Socialista defende para a Junta de Freguesia de Luz. A dinamização de um cortejo etnográfico anual que mostra as tradições, usos e costumes da nossa freguesia, que é riquíssima em usos, costumes, tradições. Cada aldeia é peculiar, cada aldeia tem a sua particularidade, cada aldeia tem a sua história. E que, obviamente, são os mais velhos que conhecem melhor essa história. E uma novidade que acho que é muito bom para os nossos idosos e que tem provas dadas já em termos científicos, que é promovermos sessões de terapia de reminiscência. Estas sessões de terapia de reminiscência estão cada vez mais comprovadas que têm efeitos positivos na população idosa. A terapia de reminiscência é, por exemplo, numa sala, num grupo, idosos sentirem cheiros e coisas dessas, pronto, que nós formos experienciando em cada pessoa, e isso te catapultas para o passado, para o seu passado, e depois as pessoas conseguirem exprimir aquilo que estão a sentir naquele momento. Experiências sensoriais, no fundo. Isso é muito bom, por exemplo, em casos em que, e nós sabemos que o envelhecimento é propício à demência, muito propício à demência, a solidão é muito propícia à demência, o não exercício mental é muito propício à demência, e isto são coisas simples, que em sessões de terapia de reminiscências e outra coisa, mas a terapia de reminiscência tem realmente provas dadas. E pronto, eu falo porque eu sou enfermeiro nos hospitais da Universidade de Coimbra, tenho pós-graduação em gerontogeriatria, e pronto, e para mim é óbvio falar disto. Okay. Obrigado. Marta, sobre esta matéria... Sobre as competências, exatamente. Sim, a transferência que prevê com a Câmara Municipal. Exatamente. Então, tal como já foi dito, faz todo o sentido nós termos sempre uma boa relação, até porque esta transferência de competências em muitas áreas muitas vezes traz encargos, mas par com isso os meios reais, financeiros e técnicos ficam um bocadinho aquém. Portanto, tem que se garantir essa boa relação e também permitir que hajam também esses meios. Claro que, como disse o João, há sempre forma de contornar, mesmo que não venha todo esse valor de que se necessita para as atividades. Há sempre forma de definir protocolos com várias entidades privadas. Temos o caso, por exemplo, da Mata do Bussaco, que é um exemplo de uma fundação e que pode-se perfeitamente, por exemplo, criar um cartão do município que permita que haja descontos em serviços, por exemplo, em serviços até públicos e a nível também de... Imaginem, do comércio local, portanto, permitir que as pessoas possam também aceder à Mata do Bussaco, sobretudo os municípios, muitos deles não vão à Mata do Bussaco. Já há benefícios em termos de comércio local, por exemplo, a tómbola de Natal, que é desenvolvida a todos os anos. Já permite esse acesso, sim, ao comércio local, exatamente. Portanto, aqui um bocadinho tentarmos abranger vários serviços públicos e privados de forma a que as pessoas consigam aceder. Portanto, a boa relação também permite nós podermos ajudar mais as pessoas, que é esse o nosso papel. Isso. Jorge, pegando um pouco aqui nas palavras do João sobre faixa etária sénior e jovem, tem algum mais e melhor, tem algum programa direcionado para estas faixas etárias? O mais e melhor é o que eu tinha dito ainda agora. Para essas faixas etárias temos a ideia de, para já, aumentar o apoio às associações. Depois, criar então a tal oficina e a classe de ginástica para eles terem uma atividade física normal e 2 vezes por semana. As próprias oficinas do artesanato, onde eles podem aprender e ensinar, obviamente. E basicamente é isso que temos, não temos assim mais nada vocacionado para isso. Em termos dos jovens e pegando na escola de teatro, o movimento Mais Melhor também tem e gostaria de ter também uma escola que eu queria dizer que, parafraseando Martin Luther King, eu tenho um sonho, ou seja, eu gostaria muito que fosse criada uma escola de teatro no Luso, englobando todas as faixas etárias, até desde das infância, por aí, e ainda gostaria muito mais de que essa escola fosse criada, rapidamente até, para que no fundo criassem uma peça de teatro para inaugurar aquela que eu tenho a certeza que vai ser uma obra concluída, que é a recuperação do Cine Teatro Avenida.
faria e ficaria muito feliz que o Cine Teatro Avenida fosse inaugurado com uma peça de teatro elaborada pela Escola do Teatro do Luso. Amadores, tem que ser, obviamente, mas sim, ficaria muito satisfeito e espero que isso aconteça. Ricardo, a AD tem um programa específico para estas faixas etárias? Sim. No programa lá está o apoio às associações aqui da zona do Luso. Porque eu penso que através do apoio da Junta de Freguesia, eu penso que as associações podem ir mais longe, podem ajudar os nossos idosos, podem ajudar as nossas crianças, como já foi dito, e podemos fazer com que as pessoas que vivem no Luso, os meus conterrâneos, que tenham uma melhor qualidade de vida. Mas através de projetos, através de dinâmicas, através de no fundo... Sim, assim, eu vou dizer sincero, essa parte eu não tenho bem definida. Eu também acho que, principalmente hoje em dia, mesmo todo o Ministério da Saúde está muito no Ministério da Doença, e eu acho que realmente falta muito a fisioterapia, falta muito toda a gente, de maneira geral, estamos todos muito mais langões, estamos muito mais sedentários. E pronto, isso engloba os nossos jovens, engloba os nossos idosos, engloba-nos a nós, e é óbvio que isso que teremos que andar também nesse sentido. Que principais lacunas encontra na freguesia do Luso? Ou seja, caso seja eleito, qual a primeira medida que tomaria como Presidente da Junta? A primeira medida que eu tomaria como Presidente da Junta, para mim, eu acho que a primeira era mesmo garantir que os espaços públicos estavam todos mais arranjados e limpos, porque eu sinto que nem sempre acontece. Pronto. E essa é uma das principais competências da Junta de Freguesia. Exatamente. E sinto que isso também vem um pouco da responsabilização de toda a gente, não só de quem visita, mas também de quem vive. E pronto, isso provavelmente seria a minha primeira medida. Jorge, caso seja eleito, qual é a medida que tomaria? Em primeiro lugar, tinha que arrumar a casa à minha maneira, essa era a principal. Depois tenho que reunir com todo o quadro pessoal que está aderido à Junta Freguesia para perceber quais são as rotinas deles, se estão corretas ou não, se podemos alterar alguma coisa, ou seja, pronto, aquela rotina é todos as segundas-feiras, por exemplo, ir cortar a relva à avenida, mas se a relva estiver ainda em condições aceitáveis, temos ali um problema urgente, se calhar não vamos cortar a relva hoje, vamos atacar o problema. E depois começar a limpar e transformar a vila mais limpa, que acho que está um pouco suja, mas pronto, não estou a dizer mal, é o que é, não é isso. Pronto, e torná-la mais limpa, mais asseada, mais apresentável, enfim, é isso basicamente que iria começar. E depois começar a executar o programa, a ir pelas prioridades. Se não conseguirmos, nós junta, que não tenhamos verba, temos que alertar a Câmara, porque é isso que nós lá estamos a fazer, que é sermos o elo de ligação entre a população e a Câmara Municipal, que é, pronto, e eu começar a ouvir as pessoas, andar na rua, que vai ser o meu trabalho, se caso ganhe, obviamente. João, coloco-lhe a mesma questão, qual seria a primeira medida? Essa é uma questão que eu posso dizer que seja para mim um bocado difícil. Porquê? Porque nós no nosso programa de ação nas várias áreas temos aqui alguns projetos que podem avançar logo quase de imediato. Pronto, e criar logo impacto na vida das pessoas da freguesia. Mas estabelecendo uma prioridade, que é esse o objetivo da pergunta, a minha prioridade, quando for Presidente de Junta de Freguesia, se for eleito,
seria, obviamente, inventariar. Inventariar porquê? Porque a Junta de Freguesia é responsável por património, por algum edificado, por materiais que foi adquirindo ao longo dos vários anos de mandato, que o Partido Socialista, no caso da Freguesia de Luso, preside, digamos assim, a Freguesia de Luso há cerca de 36 anos. Inventariar toda esta panóplia de materiais, inventariar depois, em segundo lugar, tudo o que é da responsabilidade da Junta e que está degradado no respectivo espaço público e que necessite de intervenção quase imediata, e depois inventariar aquilo que não é só da propriedade da Junta de Freguesia, mas que necessite de uma intervenção permanente da Câmara Municipal. Portanto, a minha prioridade, quando entrar na Junta de Freguesia, seria, obviamente, inventariar tudo. Inventariar, trabalharmos. Com os funcionários, obviamente, estabelecer, como o Jorge disse, e acho que isso é transversal a toda a gente. O patrão faz uma firma, os funcionários fazem o patrão. Isto é uma velha máxima que é muito utilizada. Obviamente, estabelecer aqui, também acho que era importante estabelecer um plano de atividades. Eu sei que os funcionários já têm, obviamente, definido claramente todas as áreas, tudo o que têm que é da responsabilidade deles. Aliás, seguramente eles sabem muito melhor até que nós o que é que diz respeito à freguesia, até das delegações de competências. É óbvio, quando nós nos candidatamos também sabemos essas coisas, mas são eles que estão no terreno. E lá está, e este plano de atividades tem que ser construído com eles. Sem dúvida. Para que eles possam, obviamente, estabelecer também as prioridades deles e as prioridades da Junta de Freguesia, porque só assim o Luso tem a ganhar. Marta, Sim. qual era a prioridade do Bloco de Esquerda? Não me querendo repetir, porque tudo o que foi dito é extremamente importante, mas, por exemplo, podermos também nos focar e sobretudo na parte habitacional, não é? Portanto, a reabilitação, neste caso até primeiro fazer a recolha de todos os imóveis devolutos e permitir assim também a reabilitação, tentar perceber com os privados o que é que se pode fazer, porque realmente a nível de habitação está muito reduzido a nível também de mercado de aluguer e até mesmo de compra. Outro foco seria sempre as barreiras arquitetónicas, porque eu falo por mim, porque apesar de ir com um carrinho de bebê já me aperceber de muitas barreiras e ter que transitar na estrada muitas das vezes, questiono-me como é que faz, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas, até mesmo um idoso. Pronto, é preciso termos os passeios melhorados, os passeios devidamente, portanto, a nível de área, corretamente definidos. Portanto, focar-me aqui um bocadinho na parte também dos idosos e também na fixação de jovens, portanto, também temos que ter aqui uma revisão do programa de apoio à natalidade, porque acho que é mesmo muito importante sentirmos que podemos ter esse apoio e até esse valor, como está definido neste apoio, é para ser gasto no Conselho, portanto acho que se abrangermos mais famílias, a freguesia terá sempre a ganhar. Eu pedi agora aos candidatos que fizessem um apelo ao voto aos seus fregueses no próximo dia 12. E começo pela Marta. Certo. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. O Bloco de Esquerda confiou em mim para este papel de encabeçar a lista de Junta de Freguesia do Luso. Portanto, eu tenho um conhecimento direto das dificuldades sentidas no cotidiano da população. A minha área, eu sou farmacêutica na farmácia da Vacariça há 10 anos e sinto, portanto, que toda a nossa freguesia do Luso também é muito semelhante em muitas coisas às pessoas com quem eu contacto na Vacariça, até porque tenho utentes também da freguesia do Luso. Portanto, acho que consigo ter um papel ativo, se me derem essa oportunidade, na melhoria da qualidade de vida, porque acho que, como diz Madre Teresa de Calcutá, nós por vezes sentimos que somos apenas uma gota de água no oceano, mas o oceano sem essa gota também será sempre menor. Obrigada.
João. Eu queria dirigir uma mensagem aos lusenses. Caros lusenses, o nosso compromisso é valorizar Luso como terra de história, património, saúde e qualidade de vida, com projetos que unem tradição e inovação, sempre próximo das pessoas. Luso é conhecido pelas suas águas e termalismo, mas falta promover melhor este potencial. Queremos divulgar os tratamentos, facilitar o acesso com vouchers e dinamizar a Semana do Termalismo, para que Luso volte a ser referência nacional em saúde e bem-estar. Cuidar do que é nosso é respeitar quem nos antecedeu e preparar o futuro. Queremos que Luso Bussaco viva o ano inteiro, para residentes e visitantes. Queremos uma vila florida, pois só assim somos uma vila que sorri e acolhe. Queremos uma freguesia bem arrumada. Só assim a nossa freguesia é mais segura, mais bela e mais próspera. Queremos que Luso seja uma freguesia onde dá gosto viver e crescer. Para isso, no próximo dia 12 de outubro, votem nas listas do Partido Socialista para a Junta de Freguesia de Luso, um partido que já vos serve há 36 anos. Para a Câmara Municipal da Amealhada também peço o voto nas listas do Partido Socialista. Confiem na nossa candidatura. E para a Assembleia Municipal da Amealhada, igualmente. Um bem-aja. Jorge Fernandes. Então, caros amigos lusenses também, gostaria muito que depositassem a confiança e acreditassem no projeto do movimento Mais e Melhor que temos para vós. Queremos que esta candidatura tenha uma atitude de compromisso, um compromisso de escuta, de diálogo, de ação, de proximidade e transparência. Não vos prometo mais nada a não ser trabalho, dedicação, esforço e a minha permanência constante junto de vós. Por isso, no dia 12 de outubro, a cruzinha no movimento Mais e Melhor. Ricardo Pereira. Eu queria agradecer à Rádio Pampilhosa, queria agradecer aos ouvintes, aos meus adversários. Adversários não, aqui não há adversários. Aqui não há adversários. Sei, por falta de palavras melhores, por falta de palavra melhor. Pronto. Adversário político, exatamente. Quer queiramos, quer não Pronto. somos. Não vou prometer um leitão a toda a gente, mas pronto, queria apelar à mudança, queria apelar, aliás, acho que sou a única pessoa aqui de um partido mais à direita. O Luso sempre foi uma freguesia mais de esquerda e eu queria apelar à mudança. E é isso. Dia 12, votem AD e pronto, eu estou cá para vos servir. Antes de terminar, queria pedir desculpa pelo facto de não termos conseguido transmitir este debate em direto devido a problemas técnicos, mas o mesmo será disponibilizado nas nossas plataformas Facebook e YouTube assim que for possível. Deixando desde já o convite para que se junte a nós para o debate para os candidatos à Junta de Freguesia da Vacarice.